Pode ir. Round one, fight! E aí, crianças? Vocês estão preparados para manejar bem a espada da verdade? Porque essa aqui tá péssima. Vamos! Me preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação.
armadura? Esqueceu. Eu vou Não pegar. tô acreditando. Você fica mó tempão esperando ele aqui. Droga. Não acredito. Até que enfim você tá pronto, né? Tá bem vestido, tá preparado agora. Então tá bom. E vamos apresentar umas crianças onde a gente tá hoje, né? Vamos lá. Olha nosso cenário, olha. Hoje a gente tá numa selva. Tá calor, viu? E úmido. Nossa, tá úmido e quente. Tá quase pior que o deserto. E esses pernilongos estão comendo viva. Que rápido foi isso? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, você tem que ir rapidão. Vamos lá. Primeiro, o que tinha dentro da maleta dos agentes secretos? A espada. B, o capacete. Ou C, a couraça da justiça. Tempo! Já. Capacete. Capacete? Capacete. É o capacete. Certa resposta! Muito bem, vamos para a segunda. Como é chamado o capacete do livro de Efésios? A, capacete da salvação. B, capacete da fé. Ou C, capacete da justiça. Tempo! Letra A, capacete da salvação. Muito bem! Segunda garantida, muito bem. Duas. Terceira, o que o capacete protege? A, o coração. B, o cérebro. Ou C, o pulmão. Tempo. Eu acho que é. Já deu tempo, né? Eu acho que é. Quais são as opções? O coração, o cérebro ou o pulmão? Letra B, o cérebro. Cérebro. Muito bem, cabeça, né? Quarto, o que precisamos proteger com o capacete da salvação? A, o nariz, orelha e cabelo. B, olhos, ouvidos e boca. Ou C, o queixo, olhos e nariz. Tempo! Responde. Letra C, o queixo. Os olhos. Né? O certo, crianças, é a letra B. Os olhos, ouvidos e a boca. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos para a última pergunta. Vamos lá. Vamos lá. O capacete da salvação significa que A, como cristão, precisamos pensar, ouvir e falar como diz a palavra de Deus. B, como cristãos, precisamos ouvir qualquer pessoa e fazer o que quiser. Ou C, como cristãos, devemos ouvir só os pais. Tempo! Bom, tem que ouvir a palavra de Deus, né? Só pode ser, né? Não tem como a palavra de Deus em cima de tudo isso, né? Então seria Letra A? letra A, como cristãos, precisamos pensar, ouvir e falar como diz a palavra de Deus. Exato! Isso! Muito bem! Acertou 4 de 5. Yes! Muito bem, muito Eu bem. ganhei. Ganhou mais um item da nossa armadura. Muito bom. Porque esse item é muito importante. Bom, eu vou pegar e já volto, tá bom? Ok, vai lá. É o Tcharam! capacete da salvação. Capacete da salvação. É isso aí. Muito bem. Agora eu tenho. Agora tá quase lá. Tá quase lá. Ainda falta mais uma coisa, né? Mais uma peça
armadura. Bom, e eu não sei vocês, mas eu tô muito ansiosa para saber o que vai vir por aí. E bom, fiquem ligados aí no nosso canal. E bom, louvor, história, eu não sei. Mas a gente se vê por aí, galera. Tchau! Até mais, hein? Chegamos na nossa última parte do soldado de Jesus, da armadura de Cristo. Você conseguiu decorar todas elas? Vamos relembrar? A primeira foi o cinturão da verdade. Depois, a couraça da justiça. Depois, a sandália do Evangelho da Paz. Depois, sobre o escudo da fé. O último que nós vimos semana passada foi o capacete da salvação. Vou pôr um pouco mais para baixo aqui que tá caindo hoje. O capacete da salvação. E o que está faltando? Todos esses acessórios, eles são de defesa para proteger o soldado. Mas enfim, nós chegamos na espada. A espada da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o significado dela. Você se lembra qual a função de cada coisa? Vamos lá. Cinturão da verdade. Nós vimos que a palavra de Deus é a verdade. E nós devemos dizer sempre a verdade. A couraça da justiça é para proteger o nosso coração e para nós fazermos o que é justo, o que é correto. A sandália do Evangelho da Paz é a importância de nós anunciarmos o Senhor Jesus. O escudo da fé é para nos proteger do quê? Dos dardos inflamados do inimigo, para nós nos protegermos de todas as mentiras que ele lança sobre nós. O capacete da salvação, para nós colocarmos na nossa mente toda a verdade de Deus e todas as coisas que Deus se agrada, e nós devemos pensar como Jesus pensou, nós devemos olhar as coisas certas, ouvir as coisas certas, falar o que é certo. E a espada da palavra de Deus. O nome já está dizendo. Palavra. Palavra é aquilo que nós dizemos. E Deus também chama de palavra. A Bíblia, tudo aquilo que Ele nos deixou escrito para conhecermos a sua vontade para as nossas vidas. Sabem, crianças, a espada, ela é uma arma de ataque. Não adianta nada o soldado ter toda esta armadura e estar todo protegido se ele não souber manejar bem a palavra. Um bom soldado, ele precisa saber manejar bem a sua espada. Sabe por quê? Porque mesmo ele com toda essa armadura, se o inimigo estiver mais preparado que ele, na hora que ele começar a atacar, ele pode enfiar a espada num vão aqui da armadura e pode ferir o soldado. Ele pode atingir o soldado. Se ele não estiver bem protegido, ele não vai conseguir se defender. E nós precisamos, sabe fazer o quê? Conhecer bem a palavra de Deus. A espada, ela é uma arma e ela tem dois lados. Ela corta dos dois lados. Existem vários tipos de espada. Eu não sou boa para ensinar isso não.
Mas eu vou me referir a essa daqui, que era mais ou menos a da época que os soldados usavam e que Paulo estava observando ali o soldado. Ela tinha 2 cortes. Então, quando o soldado estava lutando, ele feria o seu inimigo com a espada quando ela entrava, e na hora que ele retirava, ela feria pelo outro lado. E assim a chance dele derrotar o inimigo ou até tirar a própria vida dele era bem grande. Então, eles passavam muitas horas treinando, lutando um com o outro, aprendendo a atacar, a usar a espada, para quando o inimigo chegar ou chegasse, eles saberem se defender e principalmente atacar. E aqui no livro de Efésios ele está se referindo à palavra de Deus. Ela é única e tudo que está escrito aqui dentro é verdadeiro. Nós já falamos sobre isso antes. E sabem, crianças, aqui tem muitos exemplos de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas teve uma delas, uma pessoa que foi perfeita. Ela soube lutar com o inimigo e ela derrotou este inimigo de uma forma que ele não teve escapatória. Ele fugiu da presença dessa pessoa. E como que essa pessoa venceu? Falando a palavra de Deus. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Olha só, convidei o tio pastor para explicar melhor essa história. Vem cá, tio pastor. Olá, crianças! É verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é como uma espada que nos protege do inimigo e dos ataques do inimigo. O Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, lá no livro de Lucas, capítulo 4, fala que o Senhor Jesus foi lá para o deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, onde ele não comeu e nem bebeu. Mas como é possível ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Sabe por quê? Ele conseguiu? Porque o Senhor Jesus é Deus. E lá no deserto, a palavra de Deus fala que Satanás, o nosso inimigo, ele tentou o Senhor Jesus, ele atacou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como ele se defendeu? Com a espada da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4 diz assim: então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Olha, crianças, o diabo falou: pega essa pedra e transforma ela em pão. E sabe como que o Senhor Jesus defendeu? Atacou o inimigo? Ele disse o seguinte: Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para atacar o inimigo, porque ele estava querendo derrotar o Senhor Jesus. O diabo não ficou contente e ele fez uma segunda tentação e ele disse o seguinte: então o diabo levou o Senhor Jesus a um lugar bem alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E o diabo disse assim: eu lhes darei a glória deste reino e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-lo a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Olha só que o diabo está falando. Se o Senhor Jesus se ajoelhasse diante dele, ele daria todos os reinos da terra para o Senhor Jesus. Mas lembre-se, o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. E como o Senhor Jesus atacou o diabo? Ele diz assim: respondeu Jesus, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, o Senhor Jesus sabia que o único digno de adoração é somente Deus, aquele que criou todas as coisas. Então,
O Senhor Jesus, nem nós temos que nos ajoelhar diante do diabo. Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e o único Deus. Satanás, crianças, vocês acham que ele parou? Não, ele fez uma terceira tentação, uma terceira tentativa para atacar o Senhor Jesus. E ele diz assim: então o diabo o levou a Jerusalém, até um ponto mais alto do templo. Então, ele levou o Senhor Jesus para um lugar muito alto no templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Olha só! Então ele levou o Senhor Jesus para um lugar bem alto. Imagina um prédio bem alto. E lá de cima ele disse: Senhor Jesus, se você realmente é o Filho de Deus, pule desse prédio. E os teus anjos vão te segurar. Ele estava tentando o Senhor Jesus. Mas como o Senhor Jesus se defendeu? Como o Senhor Jesus atacou a Satanás? Ele disse assim: Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, 3 vezes Satanás atacou o Senhor Jesus. E 3 vezes o Senhor Jesus se defendeu e atacou o inimigo com a espada. Ele falou a verdade da palavra de Deus. O diabo, sabe o que ele faz? Ele não cita a verdade da palavra de Deus. Ele mente, porque ele é o pai da mentira. E ele tentou enganar o Senhor Jesus, mas como o Senhor Jesus, ele é Deus e conhece a sua palavra, então ele atacou o diabo com a espada, se defendendo. E depois dessas 3 tentações, Jesus voltou então para Jerusalém e deu continuidade ao seu ministério. Crianças, o diabo é o nosso tentador, é aquele que vai tentar nos enganar, é aquele que vai tentar dizer que a palavra de Deus não é a verdade, que a palavra de Deus contém mentiras. Não acredite na voz do diabo. E todas as vezes que você for tentado, lembre-se da palavra de Deus. E eu quero aqui dar um conselho para vocês, crianças. Desde pequeno, sabe uma coisa muito importante que vocês têm que fazer, além de ler a Bíblia? Decorar, memorizar as Escrituras. Eu lembro quando eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 14 anos. E o meu pastor, ele me encorajou a memorizar versículos. E hoje eu conheço muitos versículos de cor que eu decorei há muitos anos atrás. E quantas vezes esses versículos me ajudaram diante da tentação que o diabo fez. Então, lembre-se, a palavra de Deus é uma espada para lutar contra o inimigo e se defender sempre falando a verdade. Então, crianças, coragem. Nós temos a armadura do cristão e hoje nós estamos aprendendo sobre o valor da palavra, que é a Bíblia, para combater o inimigo. O Senhor Jesus foi tentado, mas ele venceu o inimigo usando a espada, que é a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, tio pastor. Que incrível o exemplo que o Senhor Jesus nos deu, né? Será que Jesus precisava ser tentado? O Senhor Jesus viveu muitas experiências aqui na Terra para nos ensinar a como vencermos o inimigo. Lembra na semana passada? Adão e Eva, eles não ouviram a voz de Deus e eles ouviram a voz do inimigo. E eles acabaram fazendo a vontade do inimigo, aquilo que ele queria que eles fizessem, e com isso eles desobedeceram a Deus e eles não puderam mais viver lá no jardim do Éden e o pecado separou de Deus muitos anos depois que o Senhor Jesus veio para morrer na cruz. E o segredo, crianças, está exatamente nisso que o tio pastor falou, em decorar a palavra de Deus. Ele estava contando e eu me lembrei quando eu tinha a idade de vocês. Eu participava também de um concurso que era para decorar versículo.
E aí o que acontecia? No final, quanto mais versículos nós decorávamos, nós ganhávamos prêmios. E igual o que nós fazemos com vocês aqui. E não é pelo prêmio mais importante, mas é porque é a nossa espada. É como nós vamos conseguir nos defender do inimigo. Nós já vimos alguns versículos da palavra de Deus. Olha só, o Salmo 119, 105. Vocês talvez até já decoraram esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo eu já mencionei ele nessa nossa série aqui da armadura do cristão. O Salmo 119, versículo 5, diz assim, versículo 11, aliás, desculpa. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como que nós vamos guardar a palavra de Deus no coração? Abrindo o nosso peito, abrindo o nosso coração e socando uma Bíblia lá dentro? Não, é decorando a palavra de Deus. E olha, você sabe se o inimigo, por exemplo, ele falar uma mentira? Você sabe algum versículo que te defende disso? Ou se você quiser mentir, lembra do versículo que nós decoramos? Que nós devemos falar a verdade, sempre uns para com os outros. O Senhor Jesus, ao ser tentado, foi desafiado a se dobrar de joelhos ali, dobrar os joelhos diante do inimigo. E ele falou, olha, adorará somente ao Senhor teu Deus. Quando alguém chegar e falar, Deus não existe, existe sim. E ele me ensina na palavra dele que eu devo adorá-lo. Se alguém chegar para você fazendo uma fofoca, falando uma coisa para você, nossa, você viu aquela pessoa? Ai, é verdade. O Senhor Jesus diz assim, ó, não dirás falsos testemunhos. Não vai sair inventando história dos outros, ficar falando dos outros para as pessoas. E olha, crianças, aqui temos muitos versículos, muitos. Por isso que nós desafiamos sempre vocês, decorem os versículos, mandem os versículos. Não é somente para ganhar o prêmio, porque o maior prêmio é conhecer a Deus, é conhecer a sua palavra. E é saber manejar bem a palavra da verdade. Você conhece bastante versículo da palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Se alguém chegar falando alguma coisa de Deus para você, você sabe contar a história verdadeira? Se alguém contar uma história para você da Bíblia de uma forma diferente, você consegue perceber o erro? E falar assim, não, peraí, essa história não é assim. Alguém chega para você e fala assim, ai, certa vez o povo estava desobedecendo demais e Deus falou para Moisés, construa um grande barco, porque eu vou mandar uma chuva muito grande e todas as pessoas que não entrarem neste barco morrerão. O que tem de errado nessa história? Você sabe? Claro que sabe, né? Não foi Moisés, foi Noé. E assim existem muitas pessoas que transformam a palavra de Deus e nós precisamos conhecer muito bem e manejar. Manejar quer dizer o quê? Saber encontrar. É por isso que a gente sempre fala, decora a referência, porque quando a dúvida chegar, você vai, nossa, como é que é? Salmo 23:1. O que diz Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Crianças, o nosso objetivo em estar ensinando vocês a se protegerem do inimigo, mas principalmente saber se defender e atacar o inimigo. Vocês perceberam? Eu tenho falado desde o começo, né, que tudo isso é para defesa e somente a espada é para o ataque. Os soldados usavam outros tipos de armas também. Mas Paulo, ele falou somente uma arma, e era a espada. Crianças, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos nos defender de nenhuma outra forma. O inimigo, sem ser através da palavra de Deus. O nosso desejo é que você
cada dia mais se fortaleça, se proteja e ataque o inimigo com a verdade. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa série tão importante da Tua Palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque nela pudemos aprender cada detalhe que o Senhor quer para as nossas vidas. Que cada uma das crianças, juntamente comigo, com o tio pastor e com todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, que todos nós possamos nos revestir com a armadura de Cristo e nós possamos conhecer bem a Tua Palavra para atacar o inimigo e vencê-lo e ele ser derrotado, como um dia o Senhor lá na cruz já o derrotou. Ele não tem mais vitórias aqui neste mundo. Ele pode nos tentar, ele pode tentar nos destruir, mas a Tua Palavra nos ensina como vencê-lo a cada dia. Abençoe cada um aqui, Senhor Jesus. É isso que eu oro e eu te agradeço em Teu santo nome. Amém. Vamos para a próxima parte? O versículo que nós vamos decorar é justamente o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é tão fácil esse versículo. Se você ainda não decorou ele, você vai decorar agora. Ele está escrito aqui, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Qual a referência? Salmos 119, 105. E então eu vou trocar as palavras por objetos que nem a tia Teté fez, só que agora eu trouxe objetos concretos, certo? Então vamos lá. A primeira palavra é lâmpada, para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora eu vou usar 3 objetos, hein? Vamos lá, eu vou mostrar o objeto e você vai repetir a palavra, tá bom? Para os meus é a Tua. Facinho, né? Vamos lá de novo? Para os meus é a Tua. E a continuação? Ai, gente, eu não achei uma lanterna, então vai meu abajurzinho aqui, ó. Se a gente precisar de uma luz dessa daqui para iluminar o caminho, não chega em lugar nenhum, né? Mas é lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e para os meus... Certo? Última vez só com os objetos, tá bom? Então vamos lá. Para os meus é a Tua e para os meus Salmos 119, 105. Muito bem, galera, tem pouca gente mandando vídeo, hein? Manda o vídeo pra gente, porque a gente quer ver vocês decorando os versículos. Vamos para a nossa próxima atividade? Bom, nós vamos fazer a nossa espada, mas essa daqui, né, já vem pronta, então não dá. Nós estamos montando a nossa armadura com o nosso velho e querido jornalzinho, certo? E eu fiz aqui, ó, a minha espadinha. Então, o que nós vamos precisar? Uma folha dupla de jornal, a minha até rasgou aqui, ó, mas vai dar certo. E uma fita, pode ser essa, pode ser aquela outra branquinha, certo? E como que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a folha, aí você coloca ela meia tortinha assim na mesa, tá vendo? Meio inclinadinha. Aí você vai numa das pontinhas, na que tá bem pertinho de você, e você vai começar a enrolar, certo? Não enrola muito largo não, porque vai ficar grosso e vai ficar pequeno a espada. Então, quanto mais você apertar, mais vai dar certo, tá bom? Então, você faz tipo um triangulinho aqui, ó, e aí você começa a enrolar bem apertadinho, ó, tá vendo? Você vai enrolando, enrolando, enrolando
Então vai ficar assim, ó. Pode até dar uma torcidinha de leve aqui, põe a mãozinha aqui, ó, dá uma giradinha, que esse meu jornal é muito mole. E aí, aonde que entra a fita? Eu ia deixar já picada para facilitar a minha vida, eu esqueci, né? Então, você... Aqui no finzinho você cola a fita. Já ajeitei a fita. Aí, o que você vai fazer? Tá comprido aqui, certo? Aí, você gira aqui, ó. Você vai dobrando aqui, ó. Fazer tipo uma meia-lua. Tá vendo? E aí, agora você vai passar a fita aqui de novo. Por dentro, ó, você passa por dentro, dá pra ver aí? Aí você passa por dentro. E pronto. Aí você tem a sua espada, certo? Eu falei de fazer, de emendar, que tem gente que faz o caninho aqui, ó. E aí depois coloca um dentro do outro aqui, ó. Tá vendo? E aí faz uma espada bem grandona. Manda foto de vocês com a espada que eu quero ver, tá bom? Vamos para a nossa próxima atividade? Galera, hoje eu vou falar um versículo e assim, ó. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Tchau, galerinha. Até a próxima. Fui! O versículo então bora começar. Quem responde antes de ouvir comete insensatez. insensatez. Provérbios 18:13. Tchau, tchau, galerinha. Galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E o versículo de hoje está em Provérbios 18:13. E lá diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Tchau, galera! Olá, família! Como vocês estão? Para a atividade de hoje, iremos precisar de 3 limões, 3 moedas de 5 centavos ou qualquer outra de cobre, 3 parafusos ou pregos, 4 pedacinhos de fio com as pontas descascadas, fita isolante e um LED. Inicialmente, faremos um corte do tamanho do diâmetro da moeda no limão, profundo o suficiente para encaixá-la pela metade no corte feito. Do outro lado, iremos colocar o parafuso. A ideia é extrair energia elétrica dessa bateria feita de limão. Vocês já devem imaginar o porquê, né? Para acender uma lampadazinha. Agora, iremos repetir o mesmo processo com os outros 2 limões. Com os fios, devemos ligá-los em série. Isso significa que vocês irão precisar ligar o fio no parafuso de um limão à moeda de outro, repetindo esse processo até o fim. E então sobrarão uma moeda sem fio e um parafuso de outro limão sem o fio também. Lembre-se de usar a fita isolante para segurar o fio na moeda. É bom que ela esteja seca para facilitar esse processo. Papais, fiquem despreocupados, isso não dá choque, mas a sua ajuda é indispensável. Na história de hoje, vimos como Jesus venceu Satanás. E vocês se lembram como ele fez isso, né? Porque ele conhecia a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a Bíblia inteira. No livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, o autor revela que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E o que uma lâmpada faz? Ela emite luz e, por sua vez, clareia e traz brilho à escuridão.
Neste experimento, o LED que usaremos para testar essa bateria representa a palavra de Deus. Mas se não estiver conectada à bateria feita de limão, que ilustra as nossas vidas, nada brilha. Parece que as coisas não funcionam, embora tenha capacidade para isso. Isso nos mostra que se queremos vencer como Jesus fez, devemos estudar a Bíblia sempre e sermos transformados, mudados por ela. Não impeça que a luz de Deus emita o seu poderoso brilho, mas antes, abra ela e leia ela diariamente. Então, a luz, que é a palavra de Deus, brilhará através de sua vida e transformará o mundo. Olá, crianças, agora nós vamos fazer um duelo sem a espada. Nós vamos fazer um duelo de conhecimento bíblico. Tânia, me fala um versículo sobre pecado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora eu quero um sobre o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bom! Agora um que fala sobre a importância de decorarmos os versículos da palavra de Deus, hein? Vamos lá? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Galera, bora decorar o versículo e manejar bem a palavra da verdade. Beijos, Guarda até a próxima, no coração, hein? As palavras de Deus. E Tchau. um bom combate para você. Tchau!